Se você está pensando em comprar um carro usado em 2025 ou 2026, provavelmente já percebeu uma coisa: carro zero virou piada de mau gosto. R$ 100.000 hoje compra hatch pelado, com motor fraco, acabamento de plástico duro e uma lista enorme de desculpas para justificar o preço. E o pior, ainda tentam te convencer que isso é vantagem porque tem garantia. Mas a verdade é que o mercado está cheio de carros usados muito melhores, mais fortes, mais confortáveis e infinitamente mais honestos, custando bem menos que esses carros novos inflados. E são justamente esses carros que quase ninguém procura, porque não estão na moda, não viraram trend e não aparecem em propaganda de concessionária. Hoje a gente vai falar de 5 carros sensacionais, bons, baratos, fáceis de manter e que entregam muito mais do que Celta, Gol ou qualquer hatch básico 0 km. São carros que foram injustiçados, esquecidos ou subestimados, mas que quem conhece de verdade sabe o valor que tem. Aqui não tem conversa de carro perfeito, tem carro honesto, que anda, que aguenta o dia a dia, que não te faz refém de financiamento e nem de oficina. E já aviso, o último da lista é aquele tipo de carro que faz vendedor de concessionária chorar escondido, porque entrega tudo o que o zero não consegue. Então fica até o final, porque essa lista pode te economizar dezenas de milhares de reais e muita dor de cabeça. O primeiro carro da lista é um daqueles casos clássicos de injustiça do mercado. Um carro que entrega muito, custa pouco e que quase ninguém procura simplesmente porque não virou moda. Estamos falando do Nissan Tiida 1.8 manual, especialmente os modelos por volta de 2008. Esse carro hoje aparece anunciado na faixa dos R$ 20.000 a R$ 28.000, dependendo do estado e da conservação. E sim, isso é preço de Celta pelado, muitas vezes sem ar-condicionado. O Tiida é um hatch médio de verdade, não esse conceito inflado de compacto premium que existe hoje. Ele foi pensado para conforto, espaço e robustez. Por dentro, o acabamento surpreende até quem já conhece carro. Muito plástico macio, encaixes bem feitos, bancos confortáveis e uma sensação geral de carro maior do que ele aparenta por fora. É o tipo de carro que você entra e percebe na hora que não foi feito para economizar em tudo. Debaixo do capô, o Tiida traz o motor 1.8 aspirado, com cerca de 126 cavalos de potência e 17,5 kg de torque. Não é esportivo, mas é esperto. O peso gira em torno de 1.200 kg, o que dá uma relação peso-potência próxima de 9,5 kg por cavalo, suficiente para um desempenho bem honesto no uso diário. O grande diferencial está no câmbio manual de 6 marchas, algo raríssimo nessa faixa de preço. Essa sexta marcha faz toda a diferença no consumo e no conforto em estrada. Falando em consumo, na cidade, o Tiida costuma fazer algo em torno de 10 a 10,5 km por litro na gasolina, o que é excelente para um 1.8. Na estrada, andando a 100, 110 km por hora, ele pode chegar a 16 ou até 17 km por litro, justamente por conta da relação longa do câmbio. É aquele tipo de carro que surpreende positivamente quem espera um consumo alto só por ser 1.8. O porta-malas tem 289 litros, o que não impressiona no papel, mas o banco traseiro rebatível ajuda bastante na prática. O espaço interno, por outro lado, é um dos pontos mais fortes. Passageiros traseiros viajam com conforto de carro médio, sem aperto de joelhos ou cabeça. Nos pontos de atenção, é importante ser honesto. Algumas peças de acabamento externo, como para-choques e faróis, não são tão baratas quanto as de um Palio ou Celta, mas também passam longe de ser absurdas. A mecânica é confiável, simples e muito durável. É um Nissan raiz, daqueles que aguentam combustível ruim, buraco e dono relaxado sem drama. Outro detalhe, a frente do Tiida é relativamente baixa. Dependendo da cidade, lombadas mais agressivas e rampas de garagem exigem atenção, especialmente nas versões mais completas, que têm saia no para-choque. No geral, o Tiida é aquele carro que só compra quem pesquisa. Quem compra costuma ficar anos com ele, e quem vende geralmente se arrepende.
É um hatch médio japonês, confortável, econômico para o porte e custando o preço de um popular básico, um achado silencioso no mercado de usados. O segundo carro da lista é aquele que muita gente torce o nariz sem nunca ter dirigido, mas quem já teve costuma defender com unhas e dentes. Eu já falei dele aqui no canal. Um carro simples, honesto e extremamente funcional para quem precisa rodar gastando pouco e sem dor de cabeça. Estamos falando do Renault Clio, principalmente os modelos até 2015, que hoje aparecem no mercado a partir de R$ 23.000, podendo chegar um pouco mais dependendo da versão e do estado de conservação. O Clio sempre foi pensado como um carro racional, nada de firulas, nada de promessas vazias. Ele entrega exatamente o que se propõe: transporte confiável, econômico e barato de manter. Por isso virou queridinho de quem usa carro no dia a dia pesado, seja para trabalho, estudo ou como segundo carro da família. Em termos de motorização, o Clio oferece duas opções principais. A mais comum é o 1.0, que varia entre 70 e 77 cavalos, dependendo do ano e da geração. Não é um carro rápido, mas como o Clio é muito leve, pesa por volta de 880 quilos, o desempenho é melhor do que muitos imaginam. Ele responde bem na cidade, não sofre tanto em subidas e cumpre o papel com dignidade. Para quem quer um pouco mais de fôlego, existe também o 1.6, com cerca de 110 cavalos, que transforma completamente a experiência ao volante e faz do Clio um carrinho bem esperto. O câmbio manual de 5 marchas é simples, robusto e conhecido pela boa durabilidade. Não há problemas crônicos graves quando a manutenção básica é respeitada. Isso inclui troca de óleo, correia dentada e revisão de suspensão, algo comum em qualquer carro com mais de 10 anos de uso. No consumo, o Clio é um verdadeiro campeão. Com motor 1.0, ele costuma fazer cerca de 11 a 12 km por litro na cidade e pode passar de 15 km por litro na estrada com gasolina. No etanol, os números caem, mas ainda se mantêm muito bons para o padrão brasileiro. É o tipo de carro que você abastece e esquece quando foi a última vez que passou no posto. O porta-malas tem 255 litros, o que é suficiente para o uso urbano e pequenas viagens. Não é enorme, mas atende bem à proposta do carro. Já o espaço interno surpreende pelo bom aproveitamento. Para um hatch compacto, ele acomoda bem 4 adultos, sem aquele aperto extremo comum em alguns concorrentes. Por dentro, o acabamento é simples, mas funcional. Painel fácil de entender, comandos bem posicionados e versões que já oferecem o chamado kit dignidade: ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Nada sofisticado, mas tudo o que realmente importa para o dia a dia. E o ar-condicionado do Clio, quando revisado, é conhecido por gelar muito bem. Na manutenção, o Clio é um dos carros mais tranquilos dessa lista. Peças abundantes, preços acessíveis e qualquer mecânico conhece o carro. Não exige scanner caro, não depende de módulos complexos e não costuma apresentar surpresas desagradáveis quando bem cuidado. Claro, estamos falando de um carro usado com mais de uma década de estrada, então é fundamental separar um valor para uma revisão inicial. Trocar correia, verificar suspensão, freios e parte elétrica, é obrigatório. Feito isso, o Clio costuma rodar por anos, sem grandes problemas. Hoje, com cerca de R$ 23.000, não existe praticamente nenhuma alternativa 0 km minimamente digna. Enquanto isso, o Clio entrega economia real, confiabilidade e custo baixo de propriedade. É um carro que não tenta impressionar, mas resolve a vida de quem precisa rodar muito, gastando pouco. Agora entra um sedã que muita gente ignora por puro preconceito com o nome Renault, mas que na prática é quase um Nissan de terno e gravata. O Fluence 2.0 Dynamic 2011. E o mais curioso é isso, ele briga de igual para igual com Civic e Corolla no conforto e no espaço, só que custa menos porque não tem o status colado na lataria. Resultado, quem compra bem ri depois. Começando pelo que interessa, mecânica. O Fluence citado vem com um motor 2.0 na casa dos 143 CVs e torque suficiente para você não ficar passando vergonha em retomada ou em subida com ar ligado. Não é carro de arrancada, mas entrega desempenho decente para estrada e ultrapassagem sem drama. E o câmbio é CVT com simulação de 6 marchas.
O segredo aqui é simples. Se o dono anterior fez as trocas de fluido certinho e não judiou de arrancada todo dia, é um conjunto que costuma aguentar bem. Ele não é milagre, mas também não é vilão. O problema quase sempre é dono relaxado. Agora vamos falar do que faz esse carro ser um achado: espaço. O Fluence é grande por dentro, com banco traseiro de verdade e bom espaço de pernas. É carro que serve para família, para quem viaja, para quem pega a estrada com mala e ainda quer conforto no dia a dia. E aí entra um dos maiores destaques: porta-malas de sedã grande, por volta de 530 litros. Isso é absurdo pelo preço. Você coloca carrinho de bebê, malas, compras do mês e ainda sobra espaço. É o tipo de porta-malas que faz o dono esquecer o que é Tetris de bagagem. No pacote de equipamentos e sensação de cabine, ele entrega carro acima do valor. Acabamento agradável, bancos confortáveis, ergonomia boa e aquele isolamento que te dá paz. Você entra, fecha a porta e sente que o carro foi feito para rodar, não para encher planilha de custo com plástico duro. E essa é a graça. Muita gente só olha o emblema e não entende que o Fluence entrega mais do que muito hatch ou SUV compacto da moda, que custa bem mais caro. Consumo: dentro do esperado para um 2.0 automático. Tem algo por volta de 9,1 km por litro na cidade e cerca de 12,5 km por litro na estrada, na gasolina, variando com pé, pneu, trânsito e manutenção. Não é econômico como um 1.0, claro, mas também não é o buraco negro que o pessoal imagina quando ouve 2.0. É um meio termo honesto. Você paga um pouco mais no posto, mas recebe de volta em conforto, estabilidade e segurança na estrada. Agora, pontos de atenção, porque aqui é onde muita gente se enrola e culpa o carro depois. Fuja de exemplar largado. Sedã bom e barato atrai dono relaxado. Então checa histórico de manutenção, principalmente câmbio CVT, fluido e intervalos, arrefecimento, suspensão e freios. Faça teste de rodagem. O carro deve acelerar de forma linear, sem trancos estranhos, sem barulho de suspensão batendo e sem luz acesa no painel. Olhe desgaste de pneus e alinhamento, porque sedã grande com suspensão cansada vira barco e aí o barato sai caro. No fim, o Fluence é compra de adulto. Você entra num sedã espaçoso, confortável e com motor forte, pagando um valor que muita gente joga num popular zero com lista de opcionais curta. E para quem quer um carro de família, com presença, sem virar refém de financiamento, ele é uma pedida séria, desde que você escolha um bem cuidado e faça a revisão inicial do jeito certo. Dica prática: olhe também itens que pesam no bolso se estiverem ruins. Pastilhas e discos, pneus, medida costuma ser mais cara que popular, e se o carro tem histórico de batida dianteira, radiador, suporte e longarina. Se tudo estiver em ordem, é aquele sedã que você compra hoje e agradece em cada viagem. Agora a gente desce do sedã grandão e cai num mini tanque urbano que muita gente compra e depois entende por que motorista de aplicativo gosta. Nissan March 1.0 manual 2013. Ele não tem pose, não tem presença de carro de patrão, mas tem aquilo que salva bolso apertado: leveza, economia e manutenção relativamente tranquila. E tudo isso num carro que no dia a dia é mais esperto do que parece. Motor 1.0, na casa dos 74 cavalos e cerca de 10 kgfm de torque. Ah, mas é fraco. Calma, o March pesa pouco, por volta de 925 quilos, e é isso que muda o jogo. Carro leve não precisa de motor gigante para ser útil. No trânsito, ele sai fácil, entra em vaga onde ninguém entra e na estrada ele vai, desde que você dirija como gente. Reduz quando precisa, não tenta fazer milagre em quinta marcha e entende que 1.0 é 1.0. O câmbio manual de 5 marchas costuma ser simples, e esse conjunto tem fama de ser honesto quando a manutenção está em dia. Porta-malas? Não é de família grande, mas atende. Algo em torno de 265 litros. É o típico porta-malas de hatch compacto. Mochila, mercado da semana, mala pequena e vida que segue. Por isso ele vira carro de cidade. Você usa para trabalhar, para ir e voltar, para fazer as coisas do cotidiano sem carregar o mundo nas costas. E aqui entra um ponto que o povo só entende depois. March é um carro de rotina. Ele foi feito para simplificar a vida, não para te impressionar no estacionamento. Agora o ponto forte que faz o March ser querido: consumo. No álcool,
algo como 8,4 km por litro na cidade e perto de 10 km por litro na estrada. Na gasolina, 12,5 km por litro na cidade e 15 a 16 km por litro na estrada, andando na manhã, ali em 100, 120 km por hora. Claro que tudo isso varia com o ar ligado, pneus, trânsito e jeito de dirigir. Mas a ideia é, você abastece e sente que o carro rende. E para quem está com o bolso apertado, isso é uma paz. É aquele carro que você usa muito e não sente o tanque evaporar. No pacote de equipamentos, ele costuma vir com o kit dignidade que a galera quer por pouca grana. Ar-condicionado, vidros elétricos, em muitas versões, travas, direção e o básico do básico para não sofrer no calor. Não é acabamento premium e nem precisa ser. O March é honesto. Quanto menos firula, menos coisa para dar problema. E como ele foi bem aceito no Brasil, dá para achar peça e mão de obra sem virar caça ao tesouro, embora algumas peças de acabamento possam variar de preço dependendo da região. Pontos de atenção antes de comprar, porque carro bom na mão errada vira dor de cabeça. 1. Verifique histórico de manutenção e arrefecimento. 2. Ouça barulhos de suspensão dianteira e traseira. Buchas e amortecedores sofrem em asfalto ruim. 3. Cheque embreagem e trambulador. Muito March foi usado em trânsito pesado. 4. Analise sinais de batida na dianteira, radiador, suportes, alinhamento de paralamas e faça um teste simples. Direção em baixa velocidade, passa em rua irregular e presta atenção em toque-toque e vibração. Carro pequeno, quando está bem cuidado, é uma delícia. Quando está moído, denuncia rápido. No resumo, o March 2013, por volta de R$ 25 mil, é o tipo de compra inteligente para quem quer um carro urbano que não te transforme em íntimo de mecânico. Ele é leve, econômico, fácil de dirigir e, quando bem cuidado, vira aquele parceiro que você pega a chave e vai, sem medo de ficar na mão. Não é carro de status, é carro de vida real. E um detalhe que ajuda no bolso. Por ser compacto, ele gasta menos com o jogo de pneus, costuma ter seguro mais conversável em muitas regiões e estaciona fácil. Pequenas economias somadas viram diferença grande no fim do mês. Para fechar a lista com um carro que faz vendedor de popular chorar, entra um hatch médio que foi injustiçado no mercado por causa de um detalhe específico em algumas versões, o Ford Focus. Só que aqui o foco, sem trocadilho, é claro, versão manual. Porque quando é manual, o Focus vira uma das melhores compras de usados para quem quer dirigir bem, ter conforto e ainda assim pagar um preço que hoje compra muito carro inferior. Focus 1.6 aspirado, motor Sigma, perto de 135 cavalos e algo como 16,7 kg-força de torque. Isso num carro que entrega uma tocada gostosa, com estabilidade e sensação de carro de verdade. O câmbio manual de 5 marchas é simples, direto e confiável, e é aí que o Focus brilha, porque você elimina o maior medo que muita gente tem, e com razão, quando ouve Ford dessa época, o câmbio Power Shift. A regra é, se for automático Power Shift, você precisa estar muito consciente do risco, mas se for manual, você está no caminho seguro. Agora, por que o Focus é tão querido por quem já teve? Primeiro, acabamento e cabine. Ele tem um interior agradável, boa posição de dirigir, bancos confortáveis e um nível de sensação premium que muitos hatches compactos atuais simplesmente não entregam. Segundo, dinâmica. O Focus tem um acerto de suspensão e direção que dá prazer. Ele faz curva com segurança, freia bem quando está em ordem e passa mais confiança em estrada do que muito carro que parece mais novo. E isso importa muito quando você pega rodovia, chuva, serra ou simplesmente quer um carro que não te deixa inseguro. Porta-malas, considerando que é hatch médio, é honesto. Algo em torno de 316 litros. Não é sedã, mas dá para viagem, compras e uso de família pequena sem sofrimento. E o peso gira na casa dos 1.310 quilos, então ele não é um levinho como o March, mas compensa com um motor mais forte e estrutura mais robusta. Em desempenho, dá para falar em 0 a 100 na casa dos 11 segundos, o que é bem decente para um carro dessa proposta e dessa faixa de preço. Consumo?
Não é 1.0 econômico, mas também não é o vilão que o povo pinta quando quer criticar. Ficam por volta de 7 km por litro na cidade e 9 km por litro na estrada, no álcool. E na gasolina, algo como 10,5 km por litro na cidade e 14 km por litro na estrada. Variável, claro. Ar ligado, pé pesado, trânsito e manutenção mudam tudo, mas é um equilíbrio justo para um hatch médio que entrega conforto e prazer ao dirigir. Agora, o checklist de compra é inteligente, porque Focus barato atrai exemplar moído. Primeiro, confira a suspensão dianteira e traseira, barulho seco, batida, amortecedor cansado. Segundo, verifique arrefecimento e vazamentos. Terceiro, teste embreagem e engates. Quarto, olhe pneus e alinhamento. Quinto, confirme se é manual mesmo e se a documentação bate com o que o vendedor diz. E, se possível, faça uma avaliação pré-compra. Focus bem cuidado é nave, Focus largado vira ralo de dinheiro. Resumo: por cerca de R$ 44 mil, o Focus manual é o carro de quem quer sair do mundo do popular pelado e entrar num patamar de conforto e dirigibilidade sem pagar preço de carro novo inflado. É divertido, bem construído e entrega muito pelo valor, desde que você respeite a regra de ouro. Manual igual feliz, Power Shift igual risco calculado. E outro ponto, dependendo da versão, você encontra itens que hoje viraram um luxo de catálogo: controle de som no volante, central multimídia mais decente, bancos melhores e, em algumas configurações, até teto solar. Não é regra, mas quando aparece um manual bem equipado e com histórico, é aquele achado que some rápido do anúncio. No fim das contas, essa lista prova uma coisa simples que muita gente insiste em ignorar. Carro bom não é o mais novo, é o que entrega mais por menos. Enquanto o mercado empurra popular 0 km inflado, cheio de plástico duro, motor fraco e financiamento eterno, esses usados seguem fazendo exatamente o que um carro deveria fazer: andar, aguentar o tranco e não sugar seu dinheiro todo mês. Aqui não tem milagre, tem lógica. São carros que já passaram pelo teste do tempo, com mecânica conhecida, manutenção previsível e custo realista. Alguns entregam conforto de sedã médio pelo preço de hatch pelado. Outros são econômicos de verdade, daqueles que você abastece e esquece quando foi ao posto. E todos têm algo em comum: foram subestimados pelo mercado, e é justamente aí que mora a oportunidade. Claro, nenhum carro é perfeito. Compra inteligente exige olhar histórico, fazer revisão inicial e não cair em exemplar largado. Mas, feito isso, você troca status vazio por tranquilidade, troca promessa de marketing por experiência real e troca dívida longa por liberdade. Se você está com o bolso apertado, mas não aceita andar em carro descartável, essa lista não é nostalgia, é estratégia, porque no mundo real, quem entende de carro compra com a cabeça e anda tranquilo por muito mais tempo.